Nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse cenário de tarifas sobre o cobre que impulsionou a commodity, o papel das mineradoras, assim como o cenário de tarifas de Donald Trump, é o Luigi Michalis, gestor da Black Swan Investimentos. Tudo bem, Luigi? Bem-vindo aqui no Fechamento de Mercado. Obrigada por conversar com a gente. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença. Quero te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando. Donald Trump anunciando agora o foco no cobre especificamente. Queria saber, na sua percepção, por que Donald Trump volta os olhos agora para essa commodity. Então, é gozado isso, né? A gente não entende direito porque, na verdade, o Donald Trump quer reindustrializar, como ele diz, né, nos Estados Unidos, e acaba que isso meio que parece um tiro no pé, porque o cobre ele corre na veia de toda essa revolução industrial que a gente está vendo, o AI, data center, o cloud, construções, etc. e tal. Então, assim, acaba que isso aí só aumenta os custos é, da própria industrialização que ele quer fazer. A gente está vendo também que o Donald Trump ele acaba ficando, obviamente, né, ele disse já que ele gostaria de reviver os tempos áureos dos Estados Unidos, que eram antes de 1917, que eram aqueles tempos onde ele tinha uma parte da conta do governo sendo paga eh, pelas importações, né, pelas tarifas de importação. Então, parece que tem um pouco a ver com isso, mas assim não me parece muito saudável para a economia, porque isso atinge diretamente a inflação. Eu aproveito para te perguntar também, porque Donald Trump está utilizando especificamente a seção 232, que trata de segurança nacional, para poder argumentar nesse caso do cobre. Você acha que faz sentido na sua avaliação? Existem precedentes similares ou realmente não faz sentido olhando do ponto de vista que Donald Trump, inclusive, está argumentando e querendo, por exemplo, baixar a inflação, mas, por outro lado, aí vem essa tarifa agora, talvez tudo indica também do cobre. Você vê, a maior alta, o mercado já respondeu, né? A maior alta desde 1968, né? O cobre está em toda a economia moderna, quer dizer, você vê, hoje em dia, até tem essa frase que a gente fala aqui, que o cobre, ele dá o ritmo, né? Porque dá o ritmo da economia moderna que está aí para vir, né? Você tem a transição energética depende do cobre, o carro elétrico depende do cobre, os AIs dependem do cobre, então, assim, parece que isso assim, não faz muito sentido o que ele está fazendo, a não ser em termos de... Porque quem que ele afeta? Ele afeta o Chile, quem são os maiores exportadores, né? O Chile, o Peru, quer dizer, não afeta nenhum parceiro econômico que politicamente é relevante, assim, né? Então, acaba que afeta mais o preço e a inflação. Não faz muito sentido, aí, já que ele quer controlar a inflação, fazer esse tipo de movimento. Vamos ver se ele consegue, ou se ele quer, porque normalmente ele fala alguma coisa, né? Ele solta uma notícia mais forte e depois ele acaba retrocedendo. Vamos ver se é exatamente isso que ele quer, né? Exato, ficam muitas dúvidas ainda para tentar entender onde Donald Trump quer exatamente chegar com todas essas tarifas e agora especificamente essa com relação ao cobre. Eu aproveito para te perguntar também, Luíde, especificamente sobre setores eletroeletrônicos, também máquinas, veículos, que a gente sabe que usam bastante cobre. Na sua percepção, a gente pode imaginar que esses setores vão começar a também ser penalizados? Com certeza, porque você vê que nem a VEG, né, hoje caiu e a gente está vendo assim, uma mina de cobre para ficar pronta, com todas as aprovações e tudo, ela demora até 17 anos. Hoje em dia você tem uma demanda por cobre de mais ou menos 26 milhões de toneladas e você tem uma oferta que gira em torno de 22 milhões de toneladas, ou seja, hoje em dia você tem um déficit grande de cobre e essa demanda provavelmente vai aumentar, porque tem aumentado com o AI, data center, etc. E provavelmente a tendência, né, é ela aumentar para 35 milhões, 40 milhões de toneladas até 2035, né? Então, assim, a gente acaba achando que isso aí vai ter um impacto grande para toda essa cadeia de indústrias. Isso pode, de certa forma, também, Luíde, respingar no Brasil, na sua percepção, como um exportador também de cobre?
Não, eu acho que afeta muito mais, né, os grandes exportadores. Você vê, por exemplo, o Chile, Peru, o Congo, né? Uhum. Esses três países, eles basicamente refletem toda a demanda por importação que eles produzem, né? Relativa a toda a demanda por importação do mundo, né? A China é o maior importador. A China consome mais da metade da produção de cobre do mundo, quer dizer, são 10 milhões de toneladas a mais que ela consome. E o Brasil, acho que não é relevante nesse sentido, né? Em termos de tarifa, eu acho que o Trump acaba recebendo ali, eu acho que ele, se eu não me engano, ele pagou, os Estados Unidos importou 17 bilhões de dólares, né? Se ele tarifar em 50%, ele acaba tendo uma receita de 8 bilhões e meio a mais. Então, assim, mas voltando para o Brasil, acho que não é especificamente relevante. Pois é, e aí aproveito para te perguntar também com relação à VEG, né? A gente viu essa queda importante, chegou a cair 4% no dia de hoje. Qual que é o impacto que isso pode ter especificamente, por exemplo, para a VEG ou para outras empresas nesse sentido? A gente sabe que a VEG não é uma grande exportadora, enfim, de cobre, mas depende do cobre para custos de produção, enfim, que isso pode ser afetado de certa forma. Queria entender um pouco mais sobre essa relação da VEG, de outras empresas também com o cobre e como que elas podem ser afetadas se realmente essa ameaça de Donald Trump avançar. Tudo é uma questão da empresa ter poder para repassar a inflação. Sim. Então, no caso da VEG, inflação que eu digo no caso do cobre, né? Então, assim, no caso da VEG, eu vejo totais condições dela repassar esse preço e não ter as margens dela afetadas, né? O que não é verdade para o resto da indústria. Então, assim, você vê que o cobre está na construção, está nas transmissões, está em vários tipos de de outras empresas. Então, assim, provavelmente a maioria das empresas não tem esse poder, não tem essas vantagens competitivas que a VEG tem e vão sofrer, as margens sofrem um pouco, sim. Perfeito. E aproveito para te perguntar também se existe alguma expectativa de uma espécie aí de realinhamento nas cadeias de suprimento globais, levando em consideração essas movimentações todas que Donald Trump tem feito, aço, metal, cobre agora. Claro, claro. Eu acho que assim, no final depende só do tempo, né? O cobre, como é um minério muito difícil de ser extraído, né? Não é muito difícil, mas ele é muito mais complexo que o minério de ferro. As cadeias elas demoram mais para se ajustar, mas no final das contas, as cadeias sempre se ajustam, né? Então, assim, é uma questão de tempo para se ajustar a todo esse ruído que está acontecendo. Mas no médio curto prazo, eu acho que eu não consigo ver um outro impacto que não seja inflacionário. Perfeito. Outro ponto também que eu aproveito para te perguntar é se existe espaço, talvez, do Brasil ampliar, talvez, a exportação desses produtos acabados para compensar, por exemplo, uma queda dessas exportações vindas de outros países que exportam, inclusive, mais cobre, por exemplo. Ah, não saberia te responder. Eu acho que assim, o Brasil ele acaba tendo produtos. A gente exporta muita commodity, né? Sim. E eu acho que não. Ele acaba. São todos produtos necessários para o resto do mundo. Eu acho que no final das contas é mais um ajuste de preço que qualquer outra coisa, sabe? Não acho que o Brasil acaba sofrendo muito. Luiz, aproveito para te perguntar também um outro ponto, porque a Vale produz cobre no Canadá, né? Como é que fica também para a empresa nesse sentido? Pode ter algum impacto? O Canadá ele exporta um bi, né? Desculpa, 1 milhão de toneladas, né? Então, assim, sim, acaba sendo afetada a Vale. Eu acho que, especialmente a produção lá do Canadá, acaba sofrendo com isso. Na verdade, assim, a gente tem que ver onde é que vai parar isso, né? Eu acho que é um pouco precipitado a gente ficar imaginando que essas tarifas vão ficar em 50% ou mais, que nem ele tem falado, sabe? A gente precisaria ouvir um pouquinho mais sobre esses assuntos, mas sobre o que vai acontecer lá na frente, mas sim, a Vale é afetada.
Perfeito, a gente vai ter que acompanhar então os próximos passos para entender realmente qual que deve ser o principal impacto, mas é importante te ouvir para que a gente comece já a entender, pelo menos agora, né, quais são os setores que a gente precisa ficar bem atentos já nos próximos dias a partir desse anúncio feito por Donald Trump. Luigi Michalis, gestor da Black Swan Investimentos, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre no CNN Money. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, tchau, tchau.